Bem-vindos ao curso Memorização de Versos Bíblicos. Nesta oitava aula, darei dicas polivalentes de como utilizar os versículos nas mais diferentes situações e argumentá-los de maneira eficiente. Darei 3 exemplos diferentes que, através deles, você poderá formular similarmente. A primeira delas é sobre a evangelização, como você utilizar uma técnica eficiente de evangelizar dentro de algum versículo, obviamente. A segunda é sobre apologética, de como você se comportar sobre aquelas religiões e ensinos deturpadores que vão de encontro à veracidade do evangelho de Cristo Jesus. E o terceiro exemplo é sobre os ensinos equivocados dentro do meio cristão. Então, abordaremos sobre isso e averiguaremos da maneira que você venha a entendê-los. E para finalizar, irei abordar aqui um testemunho sobre a importância do cristão em estar preparado e apto a responder a cada um prudentemente e, obviamente, você saber os versículos bíblicos, ter aprendido, porque haverá situações que você será exigido a isso. E, obviamente, como obreiro aprovado, você estará preparado para responder a cada um conforme o Santo Evangelho. Vamos lá? Vamos agora à primeira dica: evangelização. Sempre tive vontade de evangelizar de uma maneira espontânea, de uma maneira natural. Sei que muitos cristãos que têm o chamado divino, o dom celeste, eles conseguem abordar uma pessoa de uma maneira natural. Olá, tudo bem? Eu gosto de pregar aqui o evangelho a você, sou o amor de Cristo. Tem pessoas que fazem essa abordagem. Eu não tinha essa característica e não tenho essa característica. Então eu tinha que abordar e formular uma questão que eu pudesse evangelizar. Então foi o que eu fiz. Eu comecei a analisar que aqui em minha região as pessoas tinham ditados populares que eram muito comuns. E um deles era: na vida tem jeito para tudo, menos para a morte. Então, pensando nessa ocasião, quando estivesse ali sentado à mesa com amigos, familiares, pessoas estranhas que viessem falar e de repente a gente pudesse abordar algum assunto e chegasse nesse ponto, eu saberia como introduzir o evangelho. Seria uma questão como se fosse um texto gatilho. Se a pessoa falasse aquilo, eu entraria com a palavra de Deus. Então peguei dois versículos bíblicos que ficam em João 11, 25 e 26, que é basicamente a resposta a essas questões. Então eu peguei, comecei a entender o versículo, a formulá-lo e a argumentá-lo. Preparei tudo e fiquei aguardando algum dia algo acontecer. Certo dia, quando trabalhava em uma empresa, ficava encarregado de receber mercadorias. Então veio aqueles caminhões baús, né? E veio 3 funcionários, que era o motorista e 2 carregadores. Um carregador era mais idôneo, um carregador idôneo, o outro era mais jovem. Quando eles desceram do caminhão, tinha um carrinho que colocava as mercadorias para levá-los. Mas só que a rodinha desse suporte, ele estava travado. Então o mais jovem pegou esse suporte e começou a chutar, a bater, a empurrar e não conseguia destravar. Então esse senhor mais idôneo desceu do caminhão, agachou e apenas deu um leve toque naquela rodinha e ela veio a funcionar perfeitamente. Quando ele se levantou, olhou para mim, ironicamente, e falou assim: na vida tem jeito para tudo,
menos para a morte, e sorriu. Então, aproveitando aquela situação que eu já tinha formulado anteriormente, que eu queria evangelizar abordando palavras já preparadas, então eu cheguei para ele e disse: mas se eu disser para o senhor que até a morte tem jeito? Ele olhou para mim assim, duvidoso. É? Como tem jeito? Me perguntou. Então respondi: não leste? João 11, 25 e 26, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu consegue compreender isto? Perguntei àquele senhor. Ele olhou para mim e ficou assim duvidoso. Meu filho, eu não sei, mas me responda, eu quero ouvir agora. Eu quero saber o que é que você tem a dizer. Então, a partir dali, eu peguei o texto e comecei a interpretá-lo de uma maneira mais genérica, a fim de que aquela vida ouvisse o Santo Evangelho e se convertesse a Cristo. E foi isso que aconteceu. Eu falei para ele: ora, sabemos que todo homem nesta terra nasce, vive e morre. Mas o que Cristo propõe é: quando termina o labor dessa vida, há uma vida eterna à espera do cristão, daquele que crê, daquele que confessa, daquele que se arrepende de seus pecados. E mesmo que o homem esteja vivo, Deus, pela sua misericórdia, nos suscita a conhecer um evangelho, pois sabemos que na queda de Adão e Eva, distanciamos de Deus pela desobediência. Então, a partir daí, estamos mortos em delitos e pecados. E Deus nos suscita para que, enfim, possamos ouvir a sua verdade, crer e, a partir daí, temos o penhor do Espírito, que nos dá a garantia de uma vida eterna. Então, quando passamos a morrer nesse plano terreno, o cristão, ele não morre, ele é transferido e promovido em glória, à espera daquilo que é infinito, a estar no trono da graça de Deus, vivendo com Deus, num lugar onde não há choro, não há pranto, não há morte, porque essas coisas terrenas são tudo passadas. Então, se você quer ser merecedor dessa instância que chamamos de vida eterna, é necessário que você creia, é necessário que você se arrependa, é necessário que você consiga viver conforme a palavra de Deus, e assim você tem a salvação da sua alma. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e disse: eu compreendi e creio que Jesus pode me salvar. A partir daí, alegrei-me muito porque aquela alma se converteu a Cristo, tão somente porque eu tinha preparado esse pequeno texto. E como foi? Peguei um dito popular, respondi ele, esse dito, coloquei o versículo que dá a resposta dele, né, em seguida de uma pergunta, e a partir daí passei a interpretar esses versículos e argumentar de forma mais genérica. Obviamente, esses dois versículos se tratam de Lázaro, mas eu não vou aqui me aprofundar em Lázaro, porque a intenção não é fazer uma exegese, o entendimento textual do capítulo acerca da história de Lázaro, mas é de fazer o que? Aquela vida seja evangelizada e venha a se converter a Cristo Jesus. E assim eu fiz e dessa forma funcionou. Se você, na sua região, no seu convívio trabalhista, estiver um dito popular, procure trabalhar em cima dele. Muito comum: água mole, pedra dura, tanto baixa até que fura. Há um versículo que responde a isso? Pegue o versículo.
tente argumentar de maneira natural ali, na roda de amigos, falando. Vai ter um momento que você poderá falar do evangelho dessa maneira natural, sem precisar ser forçoso. Lógico, como eu abordei anteriormente, tem as abordagens daquelas pessoas que têm um chamado ministerial para isso, evangelismo. Mas eu creio que um cristão polivalente é um cristão que está adepto a todas as ocasiões, seja evangelizar, seja para pregar, seja para se pôr como apologeta cristão, ele sempre está preparado. Então, procure formular dessa forma. Há alguma questão, há alguma dúvida? Coloque o versículo, pegue esses versículos, decore-os. Após decorar, tente compreendê-los. A compreensão textual, a interpretação textual. Formule de uma forma que a pessoa venha a compreender essas palavras. E assim você propagará o Evangelho e o Espírito Santo de Deus que convencerá o homem do pecado. Vamos à segunda dica. A segunda dica é mais na questão apologética. Na minha região, tinha um grupo de pessoas de uma certa religião, que é considerado uma seita herética, que eles, em hipótese nenhuma, faziam doações de sangue. Não tinha quem os fizesse. Então, pensando naquela situação, comecei a averiguar qual os versículos eles abordavam, eles ditavam a forçar a pessoa a não doar sangue. E teve um versículo que me chamou muita atenção por ele ser completo. Deuteronômio 12:23, que diz: Esforça-te tão somente para que não comas o sangue, pois o sangue é a vida, porquanto não comerás a vida com a carne. Decorei esse versículo, argumentei sobre ele e aproveitei a ocasião e comecei a pesquisar sobre outros versículos na qual Deus impediria de você tomar e beber o sangue ou comê-lo inserido em alguma carne. Mas aproveitei também a ocasião em averiguar na questão científica como era feito a transfusão de sangue, que era de uma forma intravascular, para os vasos, para as veias, para as artérias. Então, eu comecei ali, obviamente, a formular, a entender, e em resposta a essa questão de não doar sangue, eu averiguei em 1 João 3,16. Chegado o certo dia, obviamente, aprendido o verso e a formular, chegou um cidadão desta seita e me veio a falar das ocasiões dele, da instituição dele. Então eu fiz a seguinte pergunta, obviamente, já programada. Vocês não doam sangue, então me responda, o que é o sangue? Por que não pode doar sangue e onde está escrito que eu não posso doar sangue? Obviamente ele citou vários versículos, mas estava tudo dentro daquilo que eu já tinha planejado. Então eu citei Deuteronômio 12:23, que diz: Esforçam somente para não comeres o sangue, pois o sangue é vida, porquanto não comerás a vida com a carne. Então eu só expliquei o versículo. Aqui o texto diz explicitamente que, em hipótese nenhuma, eu devo beber o sangue ou comê-lo em alguma carne. Ou seja, nada via oral, porque o significado do sangue é vida. Sangue é vida, porquanto ele é muito precioso para Deus. Foi dessa forma. Em seguida, a explicar esse verso, eu fiz uma pergunta. Me mostre na Bíblia onde fica um versículo dizendo que é proibido o cristão fazer uma transfusão intravascular, sendo que os textos bíblicos, como agora acabei de dizer, ele proíbe de tomar via oral, beber, comer sobre o alimento.
mais uma transfusão para os vasos, para as veias. Me diga um verso. Obviamente, eu sabia que ele não teria nenhuma resposta quanto a isso, porque não tem na Bíblia. Sabemos que essas seitas, elas quando não conseguem responder, elas fazem um show de pirotecnia, de marabalismo, porque eles tentam pular no canto para o outro se sair. Mas eu não queria que ele saísse, queria que me respondesse. Como ele não sabia, então eu falei para ele e disse: e se eu disser para você que podemos doar sangue? E eu mostro na Bíblia. Ele ficou em dúvida por ali. Ele falou: então me mostre. E eu perguntei novamente: o que significa o sangue? Aí, vida. Sangue é vida, exato? Exato. Fiz reproduzir de novo, para ele fixar naquilo que eu queria. Então eu fui para 1 João 3,16, que diz: e conhecemos o amor disto, que, assim como Cristo Jesus deu a sua vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. E retrunquei a ele: sangue é o quê? Vida. Então, meu filho, doe sangue, doe vida, assim como Cristo morreu na cruz para perdoar, para salvar o pecado de muitos, assim você também deve dar sua vida pelo próximo. São essas circunstâncias que nos fazem cristão, em ter amor ao próximo, em saber que hoje em dia há uma circunstância de doação que, quando eu dou uma bolsa de sangue, além de fazer uma pessoa que, através de uma cirurgia ou de uma questão adversa, ela poder sobreviver, eu ainda continuarei vivo. E a ciência tem possibilitado ainda. Então, o que é que você está esperando? Faça como Cristo. Demonstre o seu amor ao próximo. Então, foi essa formulação. Então, você pode pegar uma questão também apologética e fazer dessa forma. Pega um verso que geralmente se aceita, aborda, tenta explicá-lo, tá? Fazendo algumas perguntas também, e fazer um contraponto com outro versículo que vai de encontro àquele, e responda de uma maneira efetiva, a fim de envergonhar aqueles que tentam extirpar a vida das pessoas. Então, esta foi a segunda dica. A terceira dica é acerca das heresias existentes no meio cristão, que muitas das vezes elas são propagadas por pessoas que já estão há muito tempo no meio. Às vezes elas são conscientes e mesmo assim a propagam, outros não. E é sobre esse grupo que eu gostaria de falar. Sabemos que no meio cristão é muito comum pessoas terem sonhos, visões, e elas são contadas e muitas pessoas creem de imediato. O problema nisso é que nos evangelhos, na Nova Aliança, no Novo Testamento, toda vida que Deus estabelece um sonho, uma visão, é limitada dentro dos parâmetros daquilo na qual Deus designou para o homem. Como exemplo, Atos 16, na qual Paulo teve uma visão de um homem que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, a finalidade daquela visão é para que Paulo levasse o evangelho àquela região. Então, sempre que você ouvir um sonho, uma visão, veja se ela tem respaldo bíblico. Lógico, faça necessário que você tenha lido a palavra de Deus, tenha a compreensão dos textos, para que você possa fazer as formulações indagando qual o propósito daquele sonho, daquela visão, daquela revelação. Muitas das vezes essas visões, né, são datadas com informações extras. Por exemplo, pessoas que vão ao céu. É interessante que Paulo, em 2 Coríntios 12, ele vai ao terceiro céu, mas ele vê coisas inefáveis e não revela aos cristãos o que há lá, o que está a se mostrar para nós.
fica um mistério. A mesma coisa sucede a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em João 3, quando ele estava ali no diálogo com Nicodemos, ele fala ali que se ele fala das coisas terrenas, ele não compreende, imagine as celestiais. Então, dentro da fronteira bíblica, as escrituras não revelam grandes coisas sobre os céus. É muito limitado. Então, que assim nos sucedemos também. Que a gente fique ali o que está escrito. Porque toda vida que a gente for permear em visões e revelações, a gente vai ver incoerências, incompatibilidade. Por exemplo, eu já vi um testemunho que pessoas foram ao céu e lá viram crianças no céu. Já teve outro sonho, outra revelação que uma pessoa foi ao céu e que ela foi no céu e não viu criança. Espera aí. Quem é que está com a razão? O irmão que viu criança no céu, outro que não viu? Compreende a complicação que dá? Outros já tiveram visões que foram no céu e viram grandes castelos de ouro magníficos, onde os cristãos vão morar. Até aí tudo bem, mas eles também viram que lá no céu também existe casebres de ouro. Existem também casas mínimas para aqueles cristãos que exercitaram menor tarefa evangelística na terra. É um absurdo. Como se as nossas obras condizessem com alguma coisa. Então é necessário você ter um respaldo. E esse respaldo é nas escrituras. Muito cuidado. Então toda vida que uma pessoa chegar com a visão, com a revelação, chegar com um sonho, fixe nas fronteiras das escrituras. Não saia nela. Será que uma pessoa profetizando que viu uma chave de um carro, ou viu várias chaves, você tem que indagar, peraí, será que na Bíblia alguém ganhou alguma chave? Os apóstolos ganharam alguma chave? Ah, irmão, Deus está me revelando aqui uma chave grandiosa na sua vida. Ou então Deus está me revelando que Deus vai te dar uma mansão. Você sempre tem que ter em mente o quê? Será que os apóstolos que sucederam o evangelho de Jesus Cristo, será que eles tiveram mansões? Será que eles tiveram carruagens de ouro? Tantos privilégios? Se aos apóstolos não foi dado esse privilégio, imagine a nós, que sucedemos a eles. Então, assim, a dica que dou é muito cuidado com isso. De toda leitura que você for fazer da Bíblia, e de toda informação que a pessoa falar, dizer, faça o comparativo se há compatibilidade. Até porque as Escrituras falam em Gálatas 1:8, ainda que nós mesmos, ou anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que está posto, seja anátema. Anátema significa maldição. E outro evangelho, aqui em grego quer dizer boas novas. Então, qualquer boa nova vinda do além, seja ela datada por um anjo ou por nós mesmos desenvolvida, muito cuidado com essas boas novas, porque pode ser juízo de maldição que propaga heresia a fim de conturbar o meio cristão. Agora, para finalizar, eu gostaria de falar sobre, não que seja um testemunho, que obviamente é mais como uma experiência a ser repassada para meus queridos irmãos, daquilo que você estudar a Bíblia, você ter conhecimento dos versículos, você está preparado, você se torna um instrumento ativo nas mãos de Deus. Não falo esse testemunho para me vangloriar, mas estou fazendo para que, enfim, meus irmãos se sintam incentivados a prosseguir na caminhada, no decoro dos versos bíblicos, né? Certa vez estava eu na minha empresa trabalhando e estava eu e alguns funcionários, companheiros, e tínhamos, naquela madrugada, 15 minutos de intervalo para um eventual lanche. Então, eu aproveitava aquele momento para falar da palavra de Deus, para responder algumas perguntas a alguns companheiros. E eu estava pregando ali Lucas,
capítulo 12, verso do 13 ao 21. Estava pregando, estava ali conduzindo aquela situação para que eles tivessem as suas dúvidas respondidas, né? Porque dos companheiros perguntara se, pelas circunstâncias adversas, como o cristão padecer fome, necessidade, a obtenção de bens materiais, ou não conquistar um bem material, se era a vontade de Deus, se aquilo condizia, se uma pessoa tem um carro grande, era porque Deus estava com ele. Então abordei aqueles versos e comecei a falar do que realmente a Bíblia nos ensina. Naquela noite estava fazendo muita chuva, mas muita chuva mesmo, chovendo de uma maneira, um temporal gigantesco. E avistamos de longe um homem, né, de chinela, de bermuda jeans, uma camisa azul e uma mochila nas costas, uma mochila bege. E como estava na chuva, aquele homem caminhava lentamente aquela situação deixou a gente ao mesmo tempo atento, mas ao mesmo tempo, como pode na chuva uma pessoa caminhar de uma maneira como se o céu estivesse limpo, né? Então eu estava ali, ele se aproximou, ele veio na minha direção e falou assim: o que é que Deus tem para mim hoje? Do nada. E eu, óbvio, como eu já estava pregando para aqueles meus companheiros sobre Lucas 12, do 3 ao 21, eu só fiz novamente repetir as mesmas palavras. E conforme eu ia explicando aquele texto, em sua compreensão, em seu contexto, Deus foi dando palavras a mais, ao ponto de daquele homem começar a desabar em lágrimas. E ao finalizar aquela pregação a ele, ele falou assim: eu estava muito aflito à beira da estrada. E realmente era uma estrada escura, de quilômetros e quilômetros de distância. E eu orava com Deus: Senhor, eu não tenho para onde ir, não sei o que fazer e tu conheces minha situação. Envia-me alguém para falar alguma coisa segundo o teu desígnio. Então ele falou que na mesma hora, uma voz falou para ele: vai em tal local e ali há uma pessoa que fala aquilo que eu te quero falar. Então ele veio até pós mim. E eu tinha falado aquela circunstância. E ali ele me agradeceu muito e saiu dali alegre, pois quando ele vinha outrora, estava num semblante triste, um semblante de uma pessoa que tivesse passado uma tribulação muito grande. Então, passados alguns dias, eu estava conversando com alguns funcionários da empresa e um funcionário detectou, né, pelos trejeitos dessa pessoa, falou assim: olha, essa pessoa a cada 3 meses ela passa nessa região e ela era um pastor de uma comunidade e ele em menos de 6 meses perdeu a mãe, perdeu a esposa e perdeu a filha. Era a única família que ele tinha, essas 3 pessoas. E aquela circunstância dele ficou tão angustiado que alguns da comunidade existente, de onde ele pastoreava, assim como as vizinhas, começaram a taxá-lo como um homem na qual Deus virou as costas. Só porque ele não estava tendo riquezas, não estava tendo as maravilhas do mundo, que na minha região é muito comum se propagar que aqueles que sucedem bem é porque Deus está com eles. Então ele largou tudo e começou a viver como um andarilho de um canto para outro, até por onde sei. Então, naquele momento, naquele exato local, Deus marcou esse encontro. Não sei onde anda esse homem, não sei o que aconteceu, mas com ele, né? Mas ele não passa mais por essa região pelo qual trabalhei. Mas isso é apenas uma dica para que meus irmãos estejam preparados, porque Deus vai colocar pessoas na nossa caminhada, seja ela para esclarecer dúvidas, seja ela para um confronto apologético, seja para evangelizar, seja para acalentar uma alma ferida. Deus sabe os seus propósitos, que estejamos preparados. Até como as escrituras falam,
como comumente eu falo aqui no curso, em 2 Timóteo 4:2, que pregues a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda e exortes com toda longanimidade e doutrina. Que assim, conforme a gente vai se achegando a Deus, compreendendo as suas palavras, Deus nos dará o discernimento para responder a cada um como convém. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Agradeço, peço perdão alguma coisa que falei. E vamos à próxima aula, se assim Deus permitir. Graça e paz.